Existem várias formas de arredondar valores no Notion utilizando a propriedade fórmula e as suas funções. Eu já mostrei aqui também vários exemplos de como arredondar números, de como eliminar casas decimais, né, para obter uma visualização mais interessante de porcentagens. E nesse vídeo eu vou mostrar como vocês podem arredondar esses números considerando porcentagem ou não, utilizando três funções diferentes, né, da nossa propriedade fórmula aqui no Notion. Como exemplo, eu criei aqui duas propriedades do tipo número, né, adicionei alguns números aqui que eu vou relacionar, pensando basicamente que esse total seria um valor meta e esse valor atual seria um valor que será atualizado, né, até chegar aqui nesse total. Então, para que eu possa entender um pouco do meu progresso, né, desse valor atual até o total, a relação que a gente vai estabelecer aqui utilizando a propriedade fórmula é simplesmente dividir o nosso valor atual pelo valor total, né? E é isso que a gente vai fazer aqui na fórmula. Então, seleciona a propriedade, utiliza a barra e seleciona também a propriedade total. Então, a gente tem aqui agora essa relação estabelecida, né? E a partir disso, eu quero até mostrar uma nova atualização também do Notion. Se vocês notaram, aqui no cantinho, né, do resultado da fórmula, a gente tem um olhinho que exibe mais informações sobre esse resultado. Nesse caso, ele vai me dizer aqui que esse resultado é um número. À medida que eu sei que isso é um número, eu posso também editar essa propriedade utilizando as possibilidades de uma propriedade número. Então, aqui eu consigo, além de utilizar nesses recursos de barra de progresso, eu também posso, né, formatar esse número como eu queira. Então, eu posso, por exemplo, aqui já formatar esse número para porcentagem. Percebam que a gente precisaria refinar um pouco mais nessa fórmula para a gente obter, por exemplo, um valor aqui arredondado ou simplesmente eliminar essas casas decimais dessa visualização. Então, voltando ao nosso formato original, a gente vai precisar visualizar aqui para que a gente possa entender as diferenças, né, entre as funções que a gente vai utilizar aqui. Então, primeiramente, utilizando ainda, né, essa relação, a primeira forma que a gente pode ver para melhorar, né, essa representação seria utilizando a função round. E aqui, se a gente for simplesmente, né, selecionar tudo aqui dentro do parêntese e utilizar a função round, vou até fechar aqui o olhinho, o que acontece? A gente obtém simplesmente um arredondamento para o inteiro mais próximo, que nesse caso aqui é o 1 e nos demais casos é o 0. Mas quando a gente utiliza o round, a gente quer obter um valor mais aproximado, né? Então, para isso, antes, né, de aplicar o round, a gente precisa especificar até que valor a gente quer que esse round seja considerado, né? Então, para isso, a gente vai aqui multiplicar esse valor atual por 100, dividir tudo por 100 e agora sim a gente consegue utilizar o round e obter um arredondamento mais preciso. E aqui, se a gente quiser avançar em uma quantidade maior de casas decimais, então nesse caso aqui eu deixei simplesmente duas. Se a gente quiser até a terceira casa decimal, por exemplo, basta que a gente adicione um zero, né, tanto essa multiplicação quanto a divisão. E isso vai nos ajudar a ser mais precisos aqui. Então eu vou deixar, né, até a segunda casa decimal e aí a gente vê que agora sim a gente já tem valores, né, mais interessantes para visualizar. E percebam que se eu ativar aqui a opção de porcentagem, né, esse número 1, ele na verdade já vai indicar para mim 100%. Então, se eu estou considerando esse valor como uma meta, por exemplo, né, eu ainda não atingi. Então, não é interessante para mim aqui obter, né, esse resultado aqui já arredondado para 100%. Justamente porque o round ele vai arredondar para o inteiro mais próximo. Eu vou desativar aqui a porcentagem para que a gente possa continuar comparando e vou duplicar essa propriedade para que a gente tenha aqui também essa visualização da porcentagem. Então aqui eu vou deixar com porcentagem. Então, para que a gente possa ser um pouco mais preciso, uma outra possibilidade que a gente pode utilizar é a função ceil. E eu vou duplicar aqui a propriedade da função round, vou renomeá-la. Vou ocultar a porcentagem por enquanto e eu já posso aqui alterar simplesmente o título da função para ceil e vou salvar. Então agora o que acontece, né? A gente tem um arredondamento para cima, né? Se a gente fosse traduzir ceil, a gente podia traduzir como teto, né? Pensando nesse arredondamento
para cima, como a gente pode observar na descrição da função, que retorna o menor inteiro maior ou igual a esse número. Então aqui, por exemplo, ele pegou o menor que seja maior que esse 0,04, que seria, na verdade, o 0,05. E dessa forma, arredondando para cima, né, nesse caso aqui, a gente também obtém o 1 como sendo o menor inteiro maior ou igual a esse número, né, que a gente obtém aqui a partir dessa divisão. Então eu vou também calcular aqui a porcentagem, simplesmente editando o formato da propriedade, né? E também vou ocultar para a gente poder comparar todas depois. Então, a gente já viu o round, né, arredondando para o valor mais próximo, o ceil arredondando para cima. Agora, a gente vai utilizar uma função que arredonda para baixo, né, que é a função floor. Vou simplesmente editar aqui e pronto. Então, agora, percebam que eu tenho alguns resultados bem diferentes, né? Em alguns momentos, o round vai ser parecido com o ceil e em outros com o floor, porque ele vai simplesmente depender ali do que estiver mais próximo, se é o arredondamento para cima ou o arredondamento para baixo. Nesse caso aqui, a gente sabe, né, que o 6 é maior que 5, então se a gente fosse arredondar aqui simplesmente, a gente faria um arredondamento para cima, né? Mas o floor vai sempre pegar o menor valor, né? Então, aqui na descrição retorna o maior inteiro menor ou igual a esse número. E assim eu consigo ter mais precisão no acompanhamento do progresso das minhas metas, por exemplo, né? Porque eu só vou obter aqui um 100% quando de fato, né, esse valor atual chegar ao valor total. Vou agora duplicar também essa propriedade e aplicar a porcentagem. Prontinho. E vou deixar visível também as outras propriedades. E aí o uso de cada função vai depender, né, do objetivo que a gente tem em observar esses números, né? E essas funções também podem ser aplicadas no caso de um acompanhamento de progresso com base no somatório de caixas de seleção também, como por exemplo no progresso de hábitos. Lembrando que, né, a questão da gente poder ser aqui mais preciso com relação à quantidade de casas decimais, né, vai ser aplicável a qualquer uma das funções, tá? E é isso, um pouco de matemática básica aí para vocês, reforçando o uso de 3 funções que nos permitem arredondar valores de diferentes formas. Então comentem aí se vocês já conheciam essas outras funções, se já utilizam, né, em alguma situação, e também exemplos que vocês acham aí que seria mais ideal para utilizar cada uma dessas funções. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, curte o vídeo se ele foi útil e se inscreve para mais. Até o próximo vídeo.